No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus que o Espírito Santo, o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito que ressuscitou Jesus, que gerou Jesus, que guiou o Senhor Jesus toda a sua vida, que esteve com ele por todo o tempo e que o ressuscitou, venha sobre a sua vida, minha amiga e meu amigo ouvinte, agora, para conduzi-la, para dirigi-la, para inspirá-la, para levá-la à conquista do dia a dia. Que Deus, na pessoa do Espírito de Deus, seja com você desde agora e para sempre. E quem crê, diga com força amém e graças a Deus. Graças a Deus. Olha, minha amiga, meu amigo ouvinte, ontem nós falávamos sobre 3 tipos de eunucos. E falamos que o último eunuco, o terceiro tipo de eunuco, é aquele que se faz eunuco, que se castra, que se nega, que se sacrifica. Sim, que sacrifica o seu ser por causa do reino dos céus. Então Jesus falou, quando ele falou isso, ele estava mostrando a valiosidade, a grandeza do reino dos céus, que é algo infinito, glorioso, eterno. Mas Jesus falou muito a respeito do reino dos céus, comparando-os a parábolas. Inclusive ele diz aqui, no texto de Mateus, que o reino dos céus também é semelhante a um tesouro escondido num campo. O reino dos céus também é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Quer dizer, quando a pessoa acha esse tesouro escondido num campo, ela abre mão de toda a sua vida. Ela abre mão de todas as suas vontades. Ela abre mão de todos os seus projetos pessoais, seus planos de vida. Ela abre mão de tudo. Pai, mãe, filho, marido, filha, irmão, irmã, enfim. Família, familiares, bens, até mesmo da própria vida. Ela vende tudo quanto tem. Veja que Jesus coloca aqui esse campo
onde está o tesouro como algo extremamente valioso. Tão valioso que o homem, ao achá-lo, vende tudo, pelo gozo que tem, pela alegria que tem, pelo prazer que tem de possuir aquele tesouro, ele desfaz de tudo. Literalmente tudo. Tudo. E eu fico pensando, sabe, naquelas pessoas que se dizem fiéis a Jesus, que um dia experimentaram o gozo do tesouro que é o Espírito Santo, experimentaram esse gozo, porém, por causa de um amor, por causa de uma paixão, por causa de um namoro, um noivado, um casamento, que, diga-se de passagem, sabia que não ia dar certo, essas pessoas trocaram o gozo de Deus pelo gozo humano, o gozo de um amor que não seria correspondido. Eu fico pensando quantas pessoas que inclusive estão me ouvindo agora, estão me ouvindo nesse momento, eu tenho certeza que há jovens, e não só jovens, também mulheres, balzacas, homens, que deixaram o gozo do Espírito Santo, trocaram o gozo do Espírito de Deus pelo prazer de um amor não correspondido. Um amor que era suspeito. Então, se entregaram a esse amor e abriram mão do gozo, o gozo do tesouro que Deus lhe havia revelado. Quantas pessoas trocam o reino dos céus pelo reino desse mundo. Saíram do reino desse mundo, deixaram o reino desse mundo por uns momentos, por uns dias, por uns anos. Mas depois quiseram voltar para ele. E quando voltaram, perderam o tesouro que estava oculto, perderam aquele campo, e agora não tem nada. Não tem o tesouro que tinham antigamente, que tinham recebido de Deus, e não tem também o tesouro deste mundo, o prazer desse mundo. Então são vidas assim amarguradas, vidas insossas. Mas, graças a Deus, que essas pessoas estão vivas. E porque estão vivas, elas ainda podem optar, elas ainda podem se levantar, elas ainda podem recuperar o campo perdido ou o tesouro perdido, desde que venha se inclinar perante o Senhor Jesus Cristo com todas as suas forças, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. É como o próprio Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. Não pode deixar reserva para nada. É todo. Então, quando a pessoa acha o tesouro neste campo, que é o reino dos céus, ela deixa todos os seus desejos, todas as suas prioridades, ela abre mão para comprar, adquirir, trocar pelo campo onde tem aquele tesouro. Você veja que Jesus coloca o reino dos céus como
alguma coisa que você tem que trocar. Comprar é trocar. Você sabe, né? Comprar é trocar. Você troca dinheiro por aquilo que você quer. Então, quando você troca toda a sua vida pelo tesouro, pelo campo onde está o tesouro escondido, o tesouro oculto, você está comprando. Você está abrindo mão de algo precioso deste mundo por algo precioso por toda a eternidade. Foi isso que aconteceu comigo. Eu levei um ano, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu levei no mínimo um ano decidindo, vou ou não vou? Vou ou não vou? Compro este campo ou não compro este campo? Eu queria comprá-lo. Vontade não me faltava. Mas cadê a coragem? Cadê a coragem de deixar a minha vida? Porque eu era muito jovem, eu tinha um futuro pela frente. Você imagina, 19 anos, 18 para 19 anos, poxa, eu era um garoto inexperiente, mas cheio de sonhos, cheio de projetos pessoais. Eu tinha que decidir entre manter os meus sonhos, meus projetos pessoais, ou trocá-los pelos sonhos de Deus. E eu levei um ano, mais de um ano decidindo, vou ou não vou. Sabe o que eu fazia? Lá diante do altar eu entregava a minha vida. Mas não era de todo o coração, não era com todo o entendimento, não era com todas as minhas forças, de forma nenhuma. Eu entregava, mas com reservas. E quando estava lá fora, longe do ambiente da fé, aí eu negava fogo, eu negava a fé. Então eu ficava naquele vai, não vai, chove, não molha, meio barro, meio tijolo. Uma vida indefinida. E enquanto isso, o tempo estava passando. E eu estava perdendo tempo. Porque eu estava dividido dentro de mim. Até que chegou um dia, no auge do meu desespero, no auge do fundo do poço, eu não aguentei mais. E eu disse, sim, Senhor, eu entrego tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, tudo que eu sou, tudo que eu pretendo ser, tudo que eu tenho, tudo que eu pretendo ter, eu coloco aqui no teu altar. Mas eu quero esse campo. Esse campo é meu a partir de agora, porque eu não vou abrir mão dele, jamais, em tempo algum. O tesouro que ele tem, o tesouro que somente eu estou vendo, esse tesouro é infinito. Não tem preço, não tem preço. E se o que eu tenho, eu posso adquirir esse campo, então eu coloco tudo aqui no teu altar, tudo. É por isso que Jesus disse, quando o homem achou aquele tesouro, escondeu o tesouro, escondeu, e pelo gozo dele, pela alegria dele, lembra quando a pessoa descobre que ganhou na loteria sozinho, como ela fica? Imagine. Pois bem, essa foi a alegria, e foi muito maior que aconteceu comigo. O gozo muito grande. Era assim indizível. Era inexplicável. Então, eu desfiz de tudo. O meu futuro, os meus planos, meus sonhos, meus projetos pessoais. Tudo eu coloquei no altar. Tudo, tudo, tudo. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus entes queridos,
minha profissão, meus estudos, meu trabalho, tudo. Ali eu me rendi de corpo, alma e espírito, 100%. E o bacana é que o Senhor Jesus teve paciência comigo. Ele me esperou. Ele sabia que um dia eu iria me render. E ele me esperou. Ele me aguardou. E então, desde aquele dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. Você vê, por exemplo, quantas perseguições, quantas lutas, quantas difamações, quanto ódio, quanta inveja, não é? Quanta inveja, quantos dissabores nós passamos, até prisão. Mas tudo que nós passamos foi nada diante do tesouro que eu havia achado. E o tesouro me sustentou. Esse tesouro tem me sustentado. Esse tesouro tem me feito o homem mais rico de toda a face da terra. Eu sou o mais rico. O mais rico de todo o universo. Porque eu achei o tesouro que estava oculto num campo. E comprei o campo. E paguei com a minha própria vida. E paguei com os meus sonhos, com os meus projetos pessoais. Paguei com tudo. Eu coloquei tudo no altar. Namorada, e nada disso me tirou do caminho. Não, eu não me entusiasmei com mais ninguém, com mais nada. A partir daquele dia, eu buscava uma pessoa que fosse da inteira vontade de Deus. Esse foi o segredo meu. Eu não queria mais realizar a minha vontade, até porque eu não era mais dono do meu nariz. Eu não era mais dono do meu nariz. Quer dizer, eu já não me pertencia, portanto eu não podia querer satisfazer as minhas vontades. Não. Eu coloquei tudo no altar. E a partir daquele dia, quando eu tomei posse daquele tesouro, eu tinha que atender a esse tesouro. Eu tinha que cuidar desse tesouro. Eu tinha que corresponder a esse tesouro. E isso é feito quando a gente deixa de fazer a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Ah, minha amiga, meu amigo ouvinte, talvez seja esse o grande problema que você esteja vivenciando. Porque muitas vezes você já aceitou Jesus. Você aceitou Jesus, mas não entregou a sua vida para Ele. O que adianta? Você aceitou, mas não entregou. Então não tem como você ter o gozo dele, tomar posse do campo onde tem esse tesouro. Então você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, do marido, da mulher, do pai, da mãe. Jesus disse, quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Não é digno. Quer dizer, é tudo ou nada. É sacrifício mesmo. É puro sacrifício. Por isso que Jesus falou do eunuco. O eunuco se castrou. Ele mesmo se castrou, se sacrificou por causa do reino dos céus. Por causa justamente desse tesouro oculto neste campo. Ah, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu também me castrei. Naquele dia eu me castrei. Eu fiquei castrado. Por causa do tesouro que eu havia achado naquele campo. Aleluia. E você que quer achar esse tesouro que está oculto, primeiro você tem que estar disposto ou disposta a se castrar.
Primeiro você tem que estar disposto a tirar o seu desejo, a sua vontade, fazer a sua vontade. Porque não se pode, digo para você uma coisa, minha amiga e meu amigo ouvinte, é impossível você combinar a sua vontade com a vontade de Deus. É impossível você tentar conciliar viver neste mundo e no mundo vindouro ao mesmo tempo. É impossível você conciliar o amor a este mundo e o amor ao Senhor Jesus. Ou um ou outro. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode amar a dois senhores. Ou um ou outro. Então você chega num ponto que você tem que decidir. Foi o que aconteceu comigo. E enquanto você não chega a esse ponto de decidir, você fica naquele lenga-lenga, você fica naquele chove no molho, né? Meio barro, meio tijolo, uma vida indefinida. Por isso que a sua vida não vai para frente. A culpa não são as pessoas, a culpa não é o patrão, não é o empregado, a culpa não é o governo, a culpa não é ninguém, a culpa é você mesmo. Você tem que decidir. Você tem que decidir o que você quer. E se você fica nesse vai e vem, você pode ter certeza que você não vai chegar a lugar nenhum. Eu até me lembro de um caso que me contaram que o homem estava atravessando a Avenida Brasil. E vinha um carro longe, farol aceso. Ele viu o carro vir. E ele ficou naquela indecisão. Ele ia até o meio da rua, voltava. Ia e voltava. Ele queria atravessar. Mas, ao mesmo tempo, tinha medo de ser pego pelo carro. E o carro está se aproximando. Até que quando ele decidiu atravessar a Avenida Brasil, já era. O carro veio e acabou com ele. Matou. Então, as pessoas que vivem nesse chove não molha, numa vida indefinida, vai, mas não vai, volta, essas pessoas acabam morrendo. Acabam sendo atropeladas pela própria vida. Graças a Deus, eu cheguei a um ponto de desespero. Eu cheguei ao fundo do poço. Porque no fundo do poço, a gente não tem mais o que apelar. Não há opção. Você só tem um jeito. Olhar para o alto e gritar por socorro. Você não pode contar com ninguém. Você tem que olhar para o alto e gritar por socorro. Foi o que aconteceu comigo. Se você não chegou no fundo do poço, minha amiga, meu amigo, e está nesse lenga-lenga, chove não molha, eu oro a Deus para que você chegue o mais breve possível no fundo do poço para você tomar uma decisão, para você decidir a sua vida. Mas o fato é, o reino dos céus é como um tesouro oculto no campo. E quando um homem acha, quando uma pessoa acha, uma mulher acha esse tesouro, ela esconde o tesouro e volta para vender tudo, para desfazer de tudo, por causa do gozo, da alegria contagiante que está dentro dela. Ninguém entende, ninguém compreende, ninguém vê esse gozo. É algo pessoal dela, privado. Mas ela vai, vende tudo, desfaz de tudo, toda a sua vida, todo o seu futuro, toda a sua juventude, tudo. Ela desfaz de tudo e adquire aquele campo. Uma vez adquirindo aquele campo, já era. A vida dela está definida. Então, o campo vai estar dentro dela. O tesouro vai estar dentro dela, melhor dizendo. E aí, ninguém mais pode tascar, ninguém mais pode tocar. Ela está definida. E isso foi o que aconteceu comigo.
Isso aconteceu há 54 anos atrás. 54 anos atrás. Mais de meio século. E aquele gozo por ter achado aquele tesouro, não saiu de dentro de mim. E é o que eu tento passar para as pessoas. É o que eu tento entregar para as pessoas. É o que eu tento dar para as pessoas. Infelizmente, nem todos estão dispostos a pagar o preço. Nem todos estão dispostos a vender tudo, a desfazer de tudo, da sua própria vida, da sua própria vontade. Deixar de ser senhor do seu próprio nariz para ser servo e filho de Deus. Isso, minha amiga, meu amigo, requer o sacrifício dos sacrifícios. Não é uma moeda, não é uma oferta, não é um bem que você coloca no altar, não. É toda a sua vida. Tudo que você é, tudo que você pretende ser, tudo que você tem, tudo que você pretende ser, tudo que você tem pelo tudo de Deus. Graças a Deus. Eu sou daqueles que sabem que para vencer é preciso lutar. Quanto maior for a luta, será a vitória que Deus vai me dar. E por questão de justiça, o homem só colhe o que ele plantar. E aquele que crê sacrifica o que preciso for. Eu faço parte de um povo valente que não se deixa vencer pelo mal. Eu não dependo da sorte, eu sou universal. Eu sou daqueles que olham pra frente e perseveram até o final. Nas lutas me faço forte, eu sou universal. Eu sou daqueles que sabem que para vencer é preciso lutar. E quanto maior for a luta, será a vitória que Deus vai me dar. E por questão de justiça, o homem só colhe o que ele plantar. E aquele que crê sacrifica o que preciso for. Eu faço parte de um povo valente que não se deixa vencer pelo mal. Eu não dependo da sorte, eu sou universal. Eu sou daqueles que olham pra frente e perseveram até o final. Nas lutas me faço forte, eu sou universal. Essa canção é o hino da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu sou daquele que olha para frente, que não depende da sorte. Que não depende da sorte, mas depende da fé, daquilo que Deus prometeu, daquilo que Ele falou. Sim, nós somos dessa fé, a fé arrojada. Sabemos que por questão de justiça, o homem só colhe aquilo que ele plantou. Não tenho dúvida disso. É assim que está escrito. É por isso que nós falamos, ou dá ou desce. Ou dá ou desce. Ou você dá a sua vida, coloca a sua vida, semeia a sua vida no reino de Deus e colhe tudo aquilo que Deus prometeu, ou então, meu caro, minha amiga, você vai descer
para o meio do inferno e ninguém vai poder fazer nada por você. Desculpa lá falar dessa forma, mas essa é a realidade. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Nós não dependemos de sorte, nós dependemos daquilo que nós plantamos. É uma questão de justiça. Justiça da parte de Deus. Questão da justiça da parte de Deus. Se eu quero entrar no reino dos céus, eu tenho que fazer a minha parte. Eu lembro que mamãe sempre dizia para a gente, quando era pequenininho, olha, meu filho, vocês, presta atenção, vocês têm que fazer por onde para chegar até onde Deus quer que você chegue. Você vai colher aquilo que você plantar. Você vai colher o que você plantar. Jesus falou, faça por onde que eu te ajudarei. Ele não falou isso, mas deu a entender exatamente isso aí. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. O que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta o que é bom, a gente colhe o que é bom. Se a gente planta o que é mal, aí não tem jeito, vai colher o que é mal. Pois é, minha amiga, meu amigo, vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas que foram alcançadas, que alcançaram o milagre. Vamos ouvi-las e voltamos já já. Meu nome é Ângela, eu tenho 38 anos. E antes de eu chegar na igreja, eu era uma pessoa muito triste. Eu tinha uma tristeza profunda. Eu não entendia, eu não sabia de onde que vinha aquela tristeza, né? E devido a essa tristeza, eu desenvolvi a doença síndrome do pânico. Eu era muito depressiva, né? Muito nervosa. E assim também, devido a tudo isso, eu sentia vontade de morrer, um desejo de morrer. Aí cheguei na igreja, comecei a participar das reuniões. Aí eu chegando na igreja, eu me libertei da bebida, me libertei da síndrome do pânico, né? Eu não era mais nervosa, mas ainda assim eu sentia um vazio. Comecei a ler a Bíblia, mas comecei a meditar na palavra de Deus. Eu me excluí de tudo que vinha contra a minha fé, de conversas paralelas. Eu buscava o Espírito Santo com mais intensidade, eu buscava em todos os momentos. E eu tinha decidido que eu queria o Espírito Santo, né? Que eu queria ter uma experiência com Deus. Eu comecei a sacrificar o meu eu, comecei a sacrificar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Eu busquei como nunca havia buscado, né? Eu busquei com toda intensidade, de fato, de verdade, eu queria o Espírito Santo, eu tinha decidido que eu queria. E um dia na minha casa, eu buscando o Espírito Santo, né? Busquei de fato, de verdade, porque eu queria o Espírito Santo, né? Aí uma coisa gloriosa aconteceu comigo. Aquela certeza, sabe? Aquela certeza da minha salvação. A partir desse momento, eu comecei a ser uma pessoa diferente. Eu não era mais nervosa, né? Eu não era mais triste, eu não tinha mais um vazio dentro de mim. Porque assim, mesmo passando por lutas exteriores, mas dentro de mim eu tinha forças. Eu senti vontade de lutar, né? Eu senti vontade de mudar de vida, né? Foi uma força superior. Eu perdoei, eu passei a ser paciente dentro da minha casa, ter paciência com a minha filha, com meu marido, com a minha família. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Ele é o meu alicerce, né? Minha fortaleza. Qual é o seu nome? Kelly. Kelly, o que você fez para que ela ressuscitasse? Bispo, eu usei a minha fé. Na hora que eu cheguei no pronto-socorro lá, que eu fiquei procurando, minha mãe não encontrava, eu falei, impossível, minha mãe não está aqui. Minha mãe foi trazida para cá pelo SAMU. Minha mãe foi resgatada pelo SAMU, entrou no hospital. Minha mãe está aqui. Fiquei procurando. Encontrei. Na hora que eu encontrei, minha mãe estava na maca, o lençol nos pés dela e o médico já falando que não tinha o que fazer. Foi na hora que o médico me empurrou, falou assim, olha, eu sinto muito, não temos mais o que fazer. Eu peguei, olhei pro teto assim e falei, tem sim. Aí eu lembrei que comigo eu tinha água consagrada na bolsa que eu tinha pego no domingo. Aí eu peguei, lembrei da água, taquei na boca da minha mãe. Na hora que eu taquei na boca da minha mãe,
Minha mãe, a parte torácica dela, deu uma leve flutuada. Minha mãe fez assim para frente e voltou. Ela suspirou. E na hora que ela voltou, o médico olhou para mim e falou: o que você fez? Eu falei: não fiz nada. Quem fez foi Deus. Ele falou: impossível, sua mãe está morta. Está aqui, você consegue entender? Sua mãe está morta, não temos o que fazer. Eu falei: não aceito minha mãe morrer. Aí peguei, olhei para ela, ela fez força para sentar. O médico ainda tentou fazer com que ela ficasse deitada. Aí foi na hora que eu peguei e falei assim: minha mãe está viva. Ele falou: sua mãe não está viva. O que você está vendo é a morte cerebral. O nosso cérebro é o último órgão que morre. O que ela está fazendo é o último suspiro. É a hora que ela vai descer agora e vai ser engavetada. Eu já liguei para o pessoal que fica na parte do necrotério. Eles já estão subindo para tirar a roupa da sua mãe e ela vai ser engavetada. Eu falei: minha mãe não está morta, minha mãe está viva. Olha aqui, o senhor está vendo. Ele falou: isso é ilusão. Não tem isso. Não existe milagre. Eu falei: existe sim. Aí nisso a minha mãe sentou, olhou para mim e falou: onde eu estou? Eu falei: mãe, a senhora passou mal. A gente está no pronto-socorro. Aí ela falou: o que eu estou fazendo aqui? Eu estava em casa. Eu falei: mãe, a senhora passou mal, mas agora a gente vai para casa. Na hora assim, ele vendo a minha mãe se mexer, minha mãe falando comigo, ele empurrando a minha mãe assim no peito, minha mãe fica deitada. Ele não queria acreditar no que ele estava vendo. Aí eu peguei e falei para ele, minha mãe está aqui, ó, viva. Ela está querendo ir embora. Aí ele falou: eu não posso liberar a sua mãe. A sua mãe vai ficar aqui. É o meu nome que está em risco. Aí eu falei: não, a minha mãe vai embora comigo. Aí ele falou assim: tá, se eu constatar mesmo que a sua mãe está viva, e ela falando, e ela conversando, e ela se debatendo, ela querendo abaixar a blusa dela, tudo, e o médico: não. Aí nisso, eu falei para ele assim: minha mãe está aqui. Mas pode fazer, se o senhor faz tanta questão de todos os exames, pode repetir, porque agora quem quer sou eu. Nos primeiros exames, que são esse daqui que eu tenho, que constatou diabetes, pressão alta, a minha mãe tinha uma dor muito forte assim atrás da nuca. E o médico falou que era em circunstância da pressão dela. Falou que para ela ter um AVC seria fácil. Então assim, todos os exames que deu, até um tumor que a gente não sabia que minha mãe tinha no seio esquerdo, na tomografia realizada, constou que tinha esse câncer. Nos segundos exames que o médico bateu no pé lá, resolveu fazer, os exames já não deu nada. A minha mãe usava óculos, a minha mãe tinha catarata. Hoje nem o óculos minha mãe usa. A minha mãe está melhor do que eu. Para marcar um dia para ir na casa dela, eu tenho que ligar, porque ela está passeando, ela está andando. Qual o nome da senhora? Maria. Ela está viva? Graças a Deus. Deus abençoe, parabéns pela sua fé. Meu nome é Eliane, eu tenho 38 anos e eu fui uma jovem muito depressiva, né? Muito frustrada, eu não tinha autoestima, eu achava que eu não tinha o direito de ser feliz. Durante o dia eu era uma pessoa até bacana, eu era simpática com as pessoas, tentava me dar bem com todo mundo. Mas chegava em casa, no íntimo do meu quarto, eu chorava muito, eu não conseguia dormir e vinham pensamentos negativos. E cheguei ao ponto de, uma certa ocasião, pensar em dar cabo da minha vida. Cheguei ao ponto de ter vícios, inclusive para ver se aquilo me preenchia de alguma forma. Tentei relutar contra esse sentimento, contra esses pensamentos. Cheguei a estudar, a tentar ter uma profissão, um êxito profissional. Eu procurei em diversos lugares, onde me diziam que tinha solução, uma receita, uma fórmula. Eu ia atrás. Eu não tinha um norte para a minha vida. Até que um dia, por um convite, eu fui muito resistente, não queria ir para a igreja, porque eu tinha um certo preconceito, que eu também não sei de onde venho, porque eu não conhecia o trabalho, né? Mas eu falei, vou tentar, vou fazer uma última tentativa. Para mim, naquele momento, foi a última porta. Aí eu vi o resultado nas outras pessoas. Aí eu pensei, poxa vida, eu usei a minha razão. Falei, se funcionou para tanta gente, por que para mim não vai funcionar? Então eu vou ver o que eles fazem, tentar fazer da mesma forma para ver se eu consigo mudar a minha vida. E aos poucos eu fui conhecendo, eu fui aprendendo, fui participando das reuniões, né? Fui me dedicando e assim, gradativamente minha vida foi transformando. Meus pensamentos, aqueles pensamentos negativos, pensamento de olhar para as pessoas e não gostar das pessoas também, que eu tinha muito, foi mudando. Eu comecei a ter amor pelas pessoas, amor por mim mesma, mas tinha algo mais que me faltava, né? Então eu me abdiquei de tudo e
foquei realmente na busca do Espírito Santo. E eu lembro que um dia, no trânsito mesmo, durante uma oração, foi uma coisa assim inexplicável. Num domingo, pela manhã, eu fui à igreja e nesse dia, assim, foi como se tivesse só eu e Deus. E desde então, assim, eu tenho a certeza de que Deus é comigo. Eu me aproximei mais dele, eu me dedico mais a ele. Não importa a situação que eu estiver passando, pelo contrário, quanto mais problemas eu tenho, eu me aproximo mais dele. O meu relacionamento é mais estreito com Deus, porque eu sei que só Ele pode me ajudar. Ele me protege, Ele cuida de mim. Então hoje eu posso dizer que sou uma pessoa realizada, tenho um excelente, maravilhoso casamento, tenho uma vida abençoada, uma saúde perfeita, a família. E o mais importante, que assim, tudo isso que eu tenho não se compara ao que eu recebi, é o Espírito Santo. É uma riqueza interior que não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus, nós estamos a um passo de conquistar a maior bênção que o ser humano pode alcançar, que é a eternidade. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Por isso nós estamos estudando todos os domingos, às 18 horas, às 6 da tarde, ao cair da tarde, o Apocalipse, as profecias, o que está guardado para essa humanidade, para este mundo. Todos os domingos ao cair da tarde. E eu queria convidá-lo para, neste domingo, vir atender, vir saber o que significa a abertura do primeiro selo. São 7 selos, o primeiro selo vai ser aberto neste domingo em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E você é o nosso convidado. Amanhã nós estaremos aqui no Templo de Salomão através do videoconferência para continuar falando sobre o assunto de que os últimos serão os primeiros, ou melhor, os derradeiros serão os primeiros. E você é o nosso convidado. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus, e até amanhã. Eu sou daqueles que sabem que para vencer é preciso lutar. Quanto maior for a luta, será a vitória que Deus vai me dar. Que por questão de justiça o homem só colhe o que ele plantar, e aquele que crê sacrifica o que preciso for. Eu faço parte de um povo valente que não se deixa vencer pelo mal. Eu não dependo da sorte, eu sou a universal. Eu sou daqueles que olham pra frente e perseveram até o final. Nas lutas me faço forte, eu sou a universal.
daqueles que sabem que para vencer é preciso lutar. E quanto maior for a luta, será a vitória que Deus vai me dar. Que por questão de justiça o homem só colhe o que ele plantar. E aquele que sacrifica o que preciso for. Eu faço parte de um povo valente que não se deixa vencer pelo mal.